Segundo Samuel 13, tem uma das histórias mais desafiadoras, eu acho, nas Escrituras. E eu sempre fiquei perguntando assim, por que Deus permitiu que essa história entrasse na Bíblia? Porque se você conhece essa história, você sabe que ela é complexa, ela é indigesta, ela é desafiadora, ela é espinhosa. Ela meio que esbofeteia a nossa cara. Tamanha a complexidade. E eu sempre ficava pensando, né, porque é de uma família conhecida, né? Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, figurão. Nós estamos falando de uma palavra que está falando a respeito do rei Davi e da sua família. E eu sempre ficava pensando o porquê que essa história entrou. Eu acho que tem a ver com uma coisa que, inclusive, eu aprendi em casa. Eu sou filha e neta de professores de história. E uma coisa que eu aprendi com meu pai é a seguinte, que a história, ela serve, inclusive, para a gente aprender sobre o que aconteceu, para a gente, inclusive, entender o nosso tempo e saber lidar com o que pode vir pela frente. Então, eu lembro, por exemplo, de um episódio que aconteceu lá em Vitória, onde eu moro, década de 70, aconteceu um crime em Vitória. Para quem é do Espírito Santo aí vai lembrar que na década de 70 teve uma menininha chamada Araceli, que foi para a escola, aos 7 anos de idade, 8, e nunca mais voltou. Não chegou em casa, foi aquele desespero na cidade, foi aquele desespero na escola, porque era uma menina linda que simplesmente saiu mais cedo a pedido da mãe para pegar o ônibus e nunca mais voltou. E foram investigar aquela tensão e tal, e procurando, até que acharam o corpo de uma criança, identificaram, era Araceli. Então, ela passou pela violência sexual, pela violência física, ela foi torturada, foi terrível. E ela foi morta, então, no dia 18 de maio. Por isso que a gente tem no Brasil, no dia 18 de maio, o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. E, alguns anos atrás, no final de uma avenida lá em Vitória, fizeram um grafite num túnel. E esse grafite, então, tinha o rostinho de Araceli, e a ideia era ser o Jardim de Araceli. E, naquele mesmo dia que estava tendo a inauguração desse túnel, tiveram que fazer um outro grafite com o rosto de uma criança, que no dia 18 de maio, com 3 anos de idade, foi violentada e morta pelo seu padrasto. Então, ao mesmo tempo que estava toda a rede de proteção ali, por causa do dia 18 de maio, naquele mesmo dia, muitos anos depois, um outro crime, e eu não sei se você sabe, mas no Brasil, 18 crianças morrem por dia, vítimas de violência. Violência não por acidente de carro, não por acidente doméstico, mas por violência física que poderia ser evitada. 18 crianças morrem por dia. Já morreram 32, mas agora a média no Brasil é de 18. Por que eu estou trazendo esse relato, que inclusive eu nem falei no culto anterior? Porque uma coisa está escrita nesse grafite, que é a seguinte, reviver para que não se repita. Recordar para que não se repita. Eu acho que isso explica por que essa história entra na Bíblia. Ela não está à toa. É para que isso não se repita. E é muito bom a gente falar isso para o povo de Deus, porque não existe na sociedade, hoje, no mundo, a possibilidade de tamanha capilaridade. Se a gente fizesse um levantamento das pessoas que estão aqui representadas em termos de alcance na sociedade, em termos de faixa etária, em termos enfim, de história, de vocação, de talento, é muita riqueza aqui representada hoje. Então, o alcance é muito grande desse grupo que está aqui. Então, tem lugar que o pastor chega, tem lugar que você vai chegar, que o seu pastor não vai chegar. E que você foi enviado lá como adolescente, naquela sala de aula. Tem lugar onde você vai estar no condomínio onde você mora, que o seu discipulador não vai estar. Você foi enviado lá como missionário. Entende? Para cumprir a vocação de guardar e cultivar, de trazer glória para o nome de Deus naquele espaço. E aí, com isso, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque o tema da nossa reflexão hoje é algo que a Érica falou muito nesse dia de ontem, que eu passei aqui com as mulheres. E ela repetiu a mesma palavra algumas vezes, que é uma palavra que, inclusive, me desafia quando eu leio essa história, que a palavra é invisibilidade. Então, eu entendo que uma das questões que a gente tem hoje no mundo
É o desafio de tirar as pessoas da invisibilidade. E é curioso, porque o mundo entendeu isso. Então, por exemplo, lá em Vitória eu faço parte do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Mulher do Espírito Santo. E lá eu represento, inclusive, a mulher evangélica do Estado do Espírito Santo. Basicamente, é monitorar a política pública para fazer um controle social, para ter garantia de direito para as mulheres, já que o Brasil, e assim como o Estado do Espírito Santo, ainda tem os seus desafios no trato da mulher. A questão agora é, quando você olha aquela representação toda, você vê ali a riqueza daquele espaço e a possibilidade da gente zelar pela vida uns dos outros. Você vê ali a riqueza de gente que representa vários nichos, vários públicos da sociedade, vários territórios. O que eu quero dizer, a humanidade é formada por pessoas distintas, que têm culturas e subculturas distintas, e nós, cristãos, estamos plantados aqui, neste mundo, e a pergunta é, qual vai ser a nossa relação com esses grupos? Então, ali você vai ver um monte de gente representando, inclusive, minorias. Então, o mundo está lutando contra a invisibilidade. Então, você vê que não é privilégio da igreja lutar contra a invisibilidade. O mundo, que é o mundo, que não tem nada a ver com Deus, está olhando para as minorias. A pergunta é, qual é o plano de ação, então, para lidar com as pessoas que a gente, então, enxerga, que a gente ouve, que a gente convive? Então, eu quero que você, nessa noite, veja a beleza que o Evangelho apresenta de nos tirar de uma distração no que diz respeito à realidade, a beleza do Evangelho nos resgatar da alienação, da indiferença, da fuga da realidade. Então, uma das coisas maravilhosas que o Evangelho faz é o casamento entre os céus e a terra, entre o pó e o sopro, entre o Deus que é Espírito e que cria a humanidade segundo a sua imagem, e faz isso num boneco de barro, em que ele assopra o Espírito e se torna alma vivente. Então você vê o céu chegando na terra e formando algo que vai trazer relacionamento com a Trindade. Aí você vê o próprio Deus se fazer em carne. Então é o Espírito agora que se vê em carne, e Jesus vem para esse mundo com corpo. Compreende? Então você vê que é uma integralidade que a gente vê no Evangelho. A boa notícia do Evangelho, inclusive, é resolver um problema nosso aqui nesse mundo, chamado pecado, que ninguém conseguia resolver, a não ser o próprio Deus, resolvendo um problema que a gente causou e pagando a conta que a gente criou. E que custou muito caro para a Trindade. O que eu quero dizer, Deus é Deus que existe, Deus que vê. Deus é Deus que existe, é Deus que ouve. Deus é Deus que existe, que vê e que ouve, e que se envolve com tudo que Ele criou. Então, nós estamos falando de um Deus que se importa. A pergunta agora é, nós queremos nos importar com as pessoas. Isso é um valor no Evangelho, um valor no cristianismo. Tanto é que a palavra próximo aparece inúmeras vezes nas Escrituras. Você olhar para o próximo, você amar o próximo. O que eu quero provocar hoje você aqui é uma seguinte reflexão. Que você quer tirar as pessoas da invisibilidade, eu até acredito que queira, e glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, qual vai ser o plano agora que a pessoa saiu da invisibilidade? A gente viu as pessoas, a gente ouviu as pessoas, a gente toma café com elas. A gente chama para a igreja, a gente chama para a nossa casa. Tá, e agora, qual é o plano? Então, uma coisa que o Evangelho faz é tirar a ideia de que nós estamos vivendo... Difícil falar isso, né? Mas nós estamos vivendo na Disney. Entende? Então, existe o parque, existe a vida real. Essa história fala de vida real. Essa história fala da vida, inclusive, de qualquer um de nós aqui. Eu acho que nós estamos representados nessa história em alguma escala. Não vou pedir para você se identificar, mas provavelmente você está representado nessa história. O que serve, eu acho que de um tremendo encorajamento para a gente, porque Deus não está fazendo nenhuma chantagem, Deus não está adulando ninguém, Deus não está vindo com nenhuma fantasia, aliás, ao contrário, Ele está trazendo um choque de realidade, permitindo que essa história entre. E aí eu quero que você entre comigo nessa história. Talvez você nunca tenha lido,
Talvez essa é uma história que você tenha passado rápido. Talvez essa seja uma história que você fala assim, nossa, não acredito, está falando isso, tinha que trazer uma palavra muito legal. Não, vou te trazer uma palavra muito legal. Você vê como a gente precisa de Deus para encarar os maiores desafios da vida, e Ele não está fugindo da parte difícil da vida. É o contrário, Ele está apresentando a parte difícil da vida, dizendo, eu entendo, eu sei, eu me importo e eu tenho um plano. Lê comigo então 2 Samuel 13, que começa dizendo o seguinte, que depois de algum tempo, a partir do versículo 1, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Problemão. Aparece na área, não é não? Nós temos uma família, um homem que tem vários filhos, teve várias mulheres, e agora um filho se apaixona pela meia-irmã. Então eu trabalho, gente, com sexualidade, assim, trabalho com ministério na área de missões urbanas, sou missionária, trabalho numa agência de missões urbanas chamada Avalanche, lá em Vitória, que foi fundada em 2004. O objetivo é capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. E uma das áreas que tem me acompanhado desde 2004 é o desafio de, a partir das Escrituras, olhar para a sexualidade humana. Então, quando eu leio esse relato aqui, isso aqui fala muito ao meu coração, porque a gente está lidando com algo que é muito contemporâneo. Exemplo, desejo. Prazer, paixão, atração, fantasia, carência, solidão, egoísmo, lascívia. Então a gente está vendo várias coisas podendo acontecer aqui. Aí você vê que Deus não faz de conta que essas coisas não existem. Aliás, Ele está colocando aqui, olha, inspirado pelo Espírito Santo, foi registrado isso aqui. Que aconteceu na família de Davi. Para e pensa, se Davi estivesse aqui nos nossos dias, ele seria crente. Ele seria membro de igreja, provavelmente ele seria líder de ministério. Então essa família poderia ser a família de quem? A nossa. Então aqui tem um relato de uma família super importante para o reino de Deus. Em termos funcionais, eu estou dizendo. E tem um relato trágico, se é para pensar, um drama familiar. Aí você fala, não, então não é só a sua família que tem drama? Não, a de Davi também teve. Se Deus está trazendo isso aqui para nós, você acha que Deus pode ter misericórdia da sua família com seus dramas? Então já é uma palavra de esperança, é ou não é? E que não tem assunto repleto de tabu para os homens que Deus não possa tocar. Então a gente está vendo que Deus está permitindo que a gente entre em contato com um drama que vai lidar com a intimidade de um cara que se apaixonou por uma menina que ele não tinha permissão da parte de Deus para ter contato. Então a gente já está lidando com drama. Você se apaixonar por alguém que você não deveria se apaixonar. Quem está livre? E Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer, então não foi apaixonite não. Ele apaixonou e ele gastou energia fantasiando com essa possibilidade. A ponto dele o quê? Adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Então, pelo jeito, esse cara gastou energia com força, imaginando como que ele ia saciar esse desejo. E a Bíblia diz que ele ficou angustiado a ponto de adoecer. Você não adoece, você não fica angustiado a ponto de adoecer de uma hora para outra. Então esse cara foi descendo ladeira abaixo. Pergunta é, ninguém viu? Que não foi de uma hora para outra. Não foi uma enxaqueca. Não foi uma dor de dente, não foi um refluxo. Não, foi um processo de adoecimento. E ele não estava numa ilha, estava? Ele não estava no deserto. Ele não estava no mosteiro. Ele estava convivendo com pessoas. De um tanto de gente. Nós estamos falando, é o filho do rei. Cercado de um monte de gente. E o indivíduo está adoecendo, tamanha angústia. Versículo 3. Aminon tinha um amigo. Ah, que bênção. Que bênção, não é não? O rapaz está angustiado, está apaixonado por quem não deve, e a Bíblia está dizendo que ele tem um amigo. Você fala, glória a Deus. Todo amigo, então, é bênção de Deus? Olha, você vai ver quem é o amigo de Aminon. Aminon ficou angustiado, quase adoeceu, e Aminon tinha um amigo muito,
ungido, muito consagrado, muito temente a Deus, é isso? Astuto. Essa descrição aqui foi apresentada para um outro ser, lá em Gênesis, e faz alusão a quem? A uma serpente. Será coincidência ou será que a Bíblia está querendo dizer que esse primo aqui está mais para serpente do que para amigo? Então eu quero que você veja já a sensibilidade das Escrituras em permitir que o Espírito Santo permitisse que essa palavra entrasse para dizer para nós que quando você menos imagina, você pode ter uma serpente infiltrada debaixo do seu teto, dentro da sua casa. Chamado de amigo. É primo, mesmo sangue, acima de qualquer suspeita. Será? Então veja bem, eu posso estar em casa com o meu filho, ficar o dia inteiro em casa, e esse menino está mais sendo discipulado por uma serpente através da internet, ou através da TV, ou através do celular, trocando ideia com um coleguinha, do que por mim. Que estou debaixo do mesmo teto, tendo a ilusão que estou pastoreando o coração do meu filho, só porque a gente está debaixo do mesmo teto. Então aqui está tendo uma denúncia de que um rapaz adoeceu fisicamente por uma paixão, por uma obstinação em torno de uma pessoa, e alguém viu. A pergunta é, quem? Então, quem devia ver parece que não viu, e quem não devia ver, viu. E o que é pior, não só viu, como chegou junto. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon. Então, deixa eu te falar, serpentes te observam. Serpentes podem se passar por seus amigos. Serpentes perguntam, mesmo que Jonadab perguntou para Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Serpentes te observam com que frequência? Diariamente. Não é desafiador isso aqui? Saber que tem gente que está de olho em você, tem gente que está observando, tem gente que tem uma certa sensibilidade, tem gente que está observando o seu movimento, tem gente que está de olho, tem gente que está trocando ideia, tem gente que está se passando por amigo, dizendo a gente é parente, a gente é o quê? A gente é brother, a gente é mesmo sangue, estamos juntos, é nós. Só que não passa de uma serpente. E aí essa pessoa chegou e perguntou, quer me contar o que se passa? Então, nem todo mundo que fala para você assim, viu, abre seu coração, fala que eu te escuto, é alguém enviado por Deus. Nem todo mundo que diz que se importa com você, e que te dá, sabe, que te acolhe, e que te ouve, e que fala, abre seu coração, e olha, conta que eu estou aqui, nem todo mundo é enviado por Deus. Eu até falei mais cedo que tem um cara que é uma referência na área da sexualidade, como um cara que saiu do fundo do poço. Tem um amigo que fala que não é nem fundo do poço, é fundo do eu posso. Ele chegou assim, a quase literalmente um fim de carreira por causa de pecados sexuais, sendo líder, inclusive de igreja, e Deus o resgatou. E ele se permitiu amadurecer e romper com as práticas de pecado e trilhar um caminho redimido, trazendo fruto de arrependimento e transformando tudo aquilo que ele causou de mal em bênção, inclusive para o próximo. Então, é um cara que pecou sexualmente e foi alcançado por Deus e transformou isso em ajuda para o próximo, para a glória de Deus. E esse cara, ele ensinava o seguinte, que um dos maiores inimigos que ele tinha identificado, inimigos de uma sexualidade saudável, é o segredo. De fato, guardar segredo, quando envolve a questão da sexualidade, é um problemão. Porque às vezes a gente acha que o tempo trata. O tempo resolve. Como que o tempo resolve? O tempo não resolve nada, não. O tempo não é Deus. Deus criou o tempo. Quem resolve é Deus. Agora eu vou colocar a expectativa no tempo. O tempo não resolve, o tempo não trata. Aliás, ao contrário, quanto mais o tempo passa, mais talvez o problema fique cristalizado, fique potencializado.
Então, não coloque esperança no tempo. Coloque esperança no Criador do tempo. E o Criador do tempo, Ele faz a obra de resolver os problemas que a gente causa à medida que a gente segue a direção dele. E esse cara, então, falava que, realmente, o maior inimigo de uma sexualidade saudável é você guardar o segredo. E eu acho que ele está certo, e acho que tem um segundo grande inimigo, que é contar o segredo para a pessoa errada. Então, aqui o que aconteceu, Aminon contou o segredo para a pessoa errada. Tanto é que a gente vê o seguinte, que Aminon recebe o seguinte conselho. Quer me contar o que se passa? E Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Eu acho que Aminon, a Bíblia não fala, mas eu acho que ele devia estar engasgado. E quando você está engasgado a ponto de explodir tudo que você quer, é uma oportunidade para você desabafar. Cuidado. Porque quem, de repente, está agora acolhendo a sua confissão é uma serpente. E o que você pode esperar de uma serpente? Ela vai dar o que ela tem. E o que ela tem? Morte. Veneno. Vá para a cama e finge estar doente. Deixa eu te falar, todas as vezes que você receber um conselho contrário ao que está escrito, você não precisa nem orar para ver se é de Deus refutar ou não. Não tem nem que orar, Deus, será que é da sua vontade que eu não peque? Assinale a alternativa correta. Só tem uma alternativa correta. Então você não tem que orar perguntando se é para você fazer o óbvio. É para você fazer o óbvio. Então aqui veio na lata a sugestão, a direção de uma serpente. Vá para a cama e finge estar doente. Cada vez vai ficando mais parecido com o diabo, porque o diabo é pai da mentira. O que ele está propondo aqui? Mentira. O dia que você precisar de mentira para se dar bem, já deu ruim. Entende? Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Para você ver, né? Quando você está a fim de fazer uma coisa, tudo que você precisa é de uma oportunidade. É ou não é? Eu vou dizer agora que a culpa de Aminon está em Jonadab? Não. Aminon está errado, agora ele só arrumou uma torcida. Alguém que viabilizou. Jonadab errou? Errou. E Aminon? Também por ter aceitado a sugestão. Porque Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Uma coisa eu vou te dizer. Ninguém faz o outro pecar. Combinado? Isso já dá para você pensar, final de semana. Resto de final de semana, ninguém faz você pecar. Eu e você pecamos por quê? Porque adoramos. Cada um é tentado pela sua própria paixão, diz o texto de Tiago. Então não é que Aminon foi forçado a. Jonadab não forçou nada. Ele apresentou a bandeja. Quem pegou? Aminon pegou. Por quê? Porque teria ganho com isso. Então, Aminon sugeriu, aliás, Jonadab sugeriu e Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Versículo 7. Davi mandou dizer a Tamar no palácio. Gente, Tamar estava onde? Em casa. Chega um recado para ela. Filha, vai para a casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar, obediente, foi à casa de seu irmão, que estava deitado, fingindo. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando o que esse cara Aminon estava imaginando quando aquela menina entra, toda vestidinha com roupa colorida, como fala depois, que era uma capa que as princesas virgens usavam. Ela vai lá com a cestinha dela, certo, com os ingredientes, e faz lá uma receita para o enfermo. Então ela vai com a missão, capelania hospitalar, que é o que ela foi fazer. Ela foi fazer capelania hospitalar.
Então ela foi com a roupa para ela costurar, para ela cozinhar, desculpa, e dar atenção para esse irmão que está enfermo. Pois bem, Aminon, pelo jeito, estava só fitando a menina. Então, ela preparou os bolos e depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então, Aminon deu ordem para que todos saíssem. Então, olha que coisa. Para você ver, quando o indivíduo enfia na cabeça que quer fazer um negócio, ele corrompe todo o sistema. Ele muda pessoas de lugar. Então, você vê que o negócio foi descendo. Foi descendo, olha, foi descendo e foi descendo, ele foi atingindo um raio cada vez maior de alcance, contaminando o sistema. Então, ele já manda os funcionários saírem para ele ficar sozinho com a menina. E aí ele disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Então, nós estamos vendo nas Escrituras o relato de um assédio. E assédio é um tema que está extremamente atual. As pessoas têm falado cada vez mais. E tem havido construção de política de proteção, de política pública, campanhas contra o assédio. Não é não, pois ela falou. Ele falou, deite-se comigo, minha irmã, versículo 12, mas ela lhe disse, não, meu irmão. Eu fico impressionada com essa menina, porque ela continuou tentando mostrar para ele o seguinte, você é meu irmão, Aminon, você é meu irmão. Não. Empoderadíssima. E aí eu até perguntei antes, eu sei que tem adolescentes aqui. Os adolescentes aqui da igreja, meninos e meninas, saberiam identificar o que é violência e o que não é? Saberiam identificar que aquilo ali seria abuso? Saberiam o que fazer diante disso? Então, Tamar, eu fico impressionada, disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. O faro da menina estava bom. E a menina sacou, isso aqui é violência, isso não pode acontecer. Inclusive, ela fala, não se faz uma coisa dessas em Israel. Tentando chacoalhar o irmão, falar, lembra quem você é, lembra quem é o nosso povo, lembra no que a gente acredita. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Tentando ganhar tempo. Mas Aminon não quis ouvi-la. Não quis ouvi-la, porque estava decidido no seu coração. Compreende? E sendo mais forte que ela, ou seja, houve luta. Um marmanjo, sozinho, cheio de lascívia, imobilizando uma adolescente e violentou-a. Sim, a Bíblia está trazendo a denúncia de um estupro dentro de uma família de gente religiosa, de gente ligada à igreja, se a gente trouxesse para os nossos dias. Eu acho isso aqui muito poderoso, gente. Eu não tenho a menor dúvida que a gente deve ter Tamares aqui hoje. Sejam do sexo masculino ou feminino. Eu não tenho a menor dúvida que você deve, em algum momento, ter conhecido algum Aminon. Ou que talvez você tenha sido o Aminon na vida de alguém. Eu não tenho a menor dúvida que você já deva ter, em algum momento da sua vida, ou entrado em contato, ou sabido que alguém se portou como um Jonadab. Talvez o Jonadab esteja aqui hoje. Eu não tenho a menor dúvida que talvez a gente tenha hoje aqui pessoas que identifiquem com Davi, que estava cercado de gente, ocupadíssimo, e que não viu, ou se viu, se fez de sonso, e não encarou o desafio do próprio filho. Então, eu acho que nós estamos, de alguma forma, todos representados aqui. É ou não é? Então, por que essa palavra entra nas Escrituras? Se não, acredito que para nos dar um choque de realidade. Então, houve uma violência sexual, e o versículo 15 fala que logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Então, era amor? Não. Ele usou
Ele teve prazer, o prazer passou, ele olha para aquela menina, ele tem nojo dela, porque ela não serve mais para ele. Porque o objetivo já foi cumprido. Ele a usou como um objeto, e depois que usou, ele olha e ele vê um objeto que agora é inútil. Então agora, ele tem aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. De novo, obstinado, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Impressionante, porque nem toda vítima de violência sexual, seja do sexo masculino ou feminino, tem esse tipo de reação. Algumas pessoas, por exemplo, têm prazer durante. E costuma ser, inclusive, a violência mais desafiadora para a gente ajudar a pessoa a enfrentar. Porque quando você tem o registro da dor, como Tamar teve, você consegue associar rapidamente que aquilo ali foi errado, que aquilo não devia ter acontecido. O grande desafio que eu já notei ouvindo pessoas não é só lidar com essa situação, é quando o abuso, pasmem vocês, dá prazer. Porque confunde quem passou pela experiência. Porque a pessoa começa a achar o seguinte: se o meu corpo teve prazer, é sinal que eu gostei. Se gostei, é porque é responsabilidade minha. Então você vai ver que confunde muito mais. Para você ver como a gente precisa entender do assunto. Porque essas pessoas estão perto da gente. Essas pessoas, na verdade, somos nós. Então, nós podemos passar por situações difíceis e que, se a gente guardar o segredo, talvez esse negócio agora fique aqui dentro da gente. A pergunta é: quem vai ser a gente a partir de uma experiência dessa? Entende? Porque a violência sexual é você abrir a pessoa antes da hora. Talvez com força, talvez com carinho, mas abriu. Está aberto, e agora como você lida? Não fecha de volta. No caso de Aminon, abriu, usou, violentou, e agora o quê? Joga fora e tranca a porta. Não quero mais ter contato. Diferente de Araceli, o caso que eu contei, Araceli não sobreviveu. Mas Tamar sobreviveu. E como que ela vive agora? Então Absalão, seu irmão, versículo 20, lhe perguntou. Então ela é expulsa da casa, trancam a porta, ela está do lado de fora, aos prantos. Nem toda vítima de abuso tem esse tipo de reação. Ela teve, ela chora. Ela encontra o irmão. E o irmão agora viu que a menina está transtornada e pergunta: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Ela deve ter mexido a cabeça. Acalme-se, minha irmã. Já passou por um momento de profunda irritação e desespero? Alguém chegou e falou assim: fica calma. Pois ela passou por estupro. Foi espancada. Ela ouve assim do irmão: acalme-se, minha irmã. Agora vem a explicação. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Em outras palavras, abafa o caso. Ele é filho do rei, vai passar. Só que é interessante, Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ele acertou em parte. Porque ele perguntou, ele acolheu, ele pôs para dentro de casa, ou seja, se pôs para dentro de casa, ela não está sob a tutela mais de Aminon. Em partes ela está protegida, mas resolveu o problema dela? Não, porque ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Então você imagina, então alguém vai fazer alguma coisa. Não é verdade? Alguém vai fazer alguma coisa, porque pelo jeito a história vazou, chegou aos ouvidos do pai, que sabe agora a seguinte notícia: uma filha sua foi estuprada por um filho seu. E aí, rei, como que isso chega para Davi? Ele fica furioso, fica furioso. O que você imagina que vai acontecer?
Alguma coisa vai acontecer. E Absalão não falou nada com Aminon. Não, o que a gente sabe? O que Aminon tinha acabado de fazer? Estuprar. O que Absalão tinha acabado de orientar Tamar? Não se deixe dominar pela angústia. E a Bíblia fala agora que Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Então, sabe aquela angústia que ele falou para Tamar não ter? Ele teve agora e nutriu. Tanto é que 2 anos depois, de ódio ruminando dentro dele. E pelo jeito ele convivendo com Tamar. A Bíblia não fala mais de Tamar, só fala que ela viveu muito triste, desolada na casa de Absalão. 2 anos se passam, eu te pergunto, o tempo trata? O tempo tratou? O tempo é uma benção. Não, o tempo não é Deus, gente. O tempo não é o Consolador. O Consolador é a terceira pessoa da Trindade, e não é o tempo. O tempo é coisa criada. Entende? Então, aquele que consola toda dor é a pessoa do Espírito Santo, o Paracletos, aquele que caminha ao nosso lado e nos guia a toda a verdade. O tempo não é o Espírito Santo. O tempo é uma criação de Deus. Então, quem consola a nossa dor é a pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Agora, ele só consola aquilo que você vai reconhecer também como sendo dor. Fazer de conta que não estou te sentindo nada, você não precisa de consolo? É ou não é? Para você ver, Deus envia o Consolador, por exemplo, porque ele parte da premissa que existe uma dor. Então, se a gente faz de conta que não está sentindo nada, que não tem problema, que não nada, mas você precisa de consolo para quê? E é muito triste isso, porque eu imagino, um ambiente aqui como tem muitos homens. Vamos fazer um levantamento aqui. Quem aqui em algum momento ouviu dentro de casa o seguinte: engole o choro. Homem que é homem, não? Alguém já ouviu isso dentro de casa? Só dá levanta a mão rapidamente. Só meia dúzia? Não, gente, vou perguntar de novo. Fazer um levantamento aqui. Alguém aqui já ouviu dentro de casa essa frase: homem que é homem não chora? Levanta a mão. Alguém tinha casa? Alguém falava com você? Porque assim, ou vocês são privilegiados, porque no geral os homens ouviram isso. E os homens foram discipulados para ser o quê? Máquinas, provedoras de recurso material. E de fato é uma responsabilidade. Aliás, a força física no homem permite isso também. Agora, isso não significa que o homem só seja isso. Tanto é que você vai ver um monte de homem que não sabe lidar com as coisas interiores, certo? E aí, quando vai envolver, comete violência. Eu não vou colocar isso como responsabilidade de pai e mãe, porque, como eu disse, ninguém faz o outro pecar. Mas é dever da família ensinar a gente a lidar com tudo que Deus nos deu. Dentre as coisas, as nossas emoções, o nosso próprio coração, e assim vai. Para vocês terem uma ideia, vamos ver como é que você vai ouvir isso. Um dia eu fui fazer uma visita lá em Vitória, na Delegacia da Mulher. E fui fazer uma pesquisa ali para ver se tinha algum padrão a respeito de denúncias. E aí o pessoal que trabalha lá o policial falou para mim, falou assim, tem. A gente já sabe que o dia que tem jogo do Flamengo, tem mais denúncia se o Flamengo perder. Por isso que eu queria saber como é que você ouve isso. Porque eu já vi gente reagir da seguinte forma: então nós temos que orar para o Flamengo ganhar. A gente acha engraçado. Olha do que você está rindo. Olha do que você está rindo. Das Tamares. Então, quando a gente lê a história, a gente fala que absurdo, né, Deus? Que absurdo fazerem isso. A gente vê um negócio desse e a gente acha, nossa, então vamos orar. Nós estamos rindo disso. Então, essa é uma realidade nua e crua. É uma ferida na sociedade.
Talvez vocês viram mãe de vocês apanharem. Talvez vocês viram os filhos de vocês passarem por violência. Vocês podem ter visto um monte de coisa. E aí, como que a gente vai lidar? Então, 2 anos depois, quando os tosqueadores das ovelhas de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Ah, que bonito! O tempo tratou o coração de Absalão. Ele marcou um churrascão, chamou a galera, entendeu? Junta prato, vamos todo mundo ter um tempo de mesa, comunhão. E Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Esse texto aqui a gente lê rápido, esse versículo, mas aqui eu acho que tem uma coisa importante. A superficialidade no trato do coração pode causar um terrível estrago. Então, irmãos, quando a gente fala de invisibilidade, invisibilidade do quê? Não é só saber o nome da pessoa onde ela mora. O desafio nosso é maior. Isso é um privilégio para a igreja de Jesus Cristo. Porque aqui a gente está comprometido um com o outro no formato de corpo. Ou seja, quem é você de fato? Quem é você? Quem é o Deus que você adora de verdade quando ninguém está vendo? Quem é você na internet quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém está vendo? Ali está mostrando quem é você. Então, a gente tem como desafio, sendo igreja, chegar nesse nível de compromisso um com o outro, de você saber o que está no mais profundo do meu coração e eu saber o que há de mais profundo no seu coração. A gente pode, se ocupar sempre, se encontrar nesse mesmo horário, a gente pode ter esse rolezinho massa, a gente encontra, a gente canta, a gente é tudo muito legal. Mas a gente é desafiado a exortar uns aos outros, a aconselhar uns aos outros, a rir quando tiver alegria, a chorar quando precisa chorar. A gente é desafiado a confessar os nossos pecados uns aos outros para que a gente seja curado. Entende? Então a gente está sendo encorajado nas Escrituras a ter uma vida além da invisibilidade, mas não só uma invisibilidade que vai olhar, viu? É aqui, olha, eu estou aqui. Não, uma invisibilidade do coração. Porque Amnon estava lá. Mas quem conheceu o coração de Amnon foi uma serpente. Aí, Tamar estava lá. Souberam da violência sexual. Mas quem pastoreou o coração de Tamar? Absalão estava lá, todo mundo sabia. Ele puxou a menina para dentro de casa, a irmã dele, e cuidou dessa menina de que jeito? Botou lá dentro, deve ter dado comida, deve ter dado ninguém, ela nunca mais deve ter passado por violência sexual, eu imagino. Mas quem pastoreou o coração de Absalão, que está com ódio do irmão? Davi, um pai que teve uma história de pecado sexual, que podia ter tido um faro aguçadíssimo, mas foi omisso. Quem é que confrontou esse homem? Então nós estamos vendo o seguinte, a gente pode estar em bando, e a gente pode saber muito um sobre o outro, mas quem conhece de fato o nosso coração? Aí você vê um desafio que tem, inclusive, enquanto a gente é líder. Por quê? Aí fala assim, nossa, eles têm que pastorear. Não, a Bíblia fala, não é para só eles exortarem os irmãos, é para um exortar o outro, é para um aconselhar o outro. E uma das coisas que existe, acho que de mais desafio para nós que estamos em liderança de ministério, é quem também cuida do nosso coração. Quem cuida do nosso coração. Então, eu quero deixar aqui um encorajamento. Se você estivesse nessa casa, sabendo dessa história, qual seria o seu plano de ação? Se está na Bíblia, significa que é a vida. É a vida. Quem aqui está livre de encarar uma realidade dessa? Então eu quero que você entenda o seguinte, esses personagens podem estar hoje aqui.
como é que a gente pastorearia esses corações? Sabendo da gravidade do problema. Essa história não acabou bem, você sabe disso. E aí o texto continua. Absalão ordenou aos seus homens, versículo 28, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Não, eu até brinquei, porque esse texto aqui é um texto que a gente manda demais um para o outro, falando de Josué, né? Sejam fortes e corajosos. Tem gente que tatua a música lá do Marcos Almeida, né? Ser valente. É basicamente isso aqui, ser valente. Mata Aminon. Não deu outra. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei. Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Fofoca só correndo solta. E o rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, ou seja, a serpente, estava lá com Davi. E disse, não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Você vê que em momento algum Jonadab confessa. Não há arrependimento no coração dele. Não há confissão. Ele não assume responsabilidade. Aliás, o contrário. Paga de bonito e fica por cima. Enquanto isso, aí continuou, o rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então agora nós temos um pai que tem uma filha que foi estuprada por um filho. Agora, esse que estuprou é morto pelo outro filho, e agora esse filho foge. Irmãos, de Deus não se zomba. Ou a gente vive a vida na direção de Deus, ou vai dar ruim. Não tem jeito. Nós fomos feitos para obedecer a Deus. Nós fomos feitos para viver segundo a direção de Deus. Não tem jeito. Então, Deus criou a gente para funcionar nos moldes da Trindade. Fugir desse esquema vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora é interessante, porque a Trindade, qual é o dia a dia da Trindade? Alegria, gozo, amor eterno. O plano de Deus era pegar esse dia a dia, se a gente puder colocar, que não é nem dia a dia, mas esse ambiente, e entregar para nós humanos. Tanto é que nós fomos feitos à imagem dele, para a gente ter compatibilidade, embora a gente seja diferente. Então Deus é amor, que o plano dele era multiplicar a delícia que é ser a Trindade, viver em ambiente trinitário. Então ele cria a humanidade para se deleitar nisso e para ter a oportunidade de existir e viver isso que a Trindade vive como Pai, Filho e Espírito. Então nós fomos feitos para isso. Todas as vezes que a gente foge disso, é desesperador. Olha o retrato disso. E é uma questão de tempo para o negócio ficar cada vez pior, a não ser que a gente corrija. Então o que aconteceu? Enquanto isso, Absalão fugiu, e nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei, vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei, são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse, pagando de bonito. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. Quero que você imagine o seguinte, Absalão então, mata agora o irmão, resolve o problema dele de ira. Resolveu o problema dele? Onde que ele está agora? Foragido. Então agora ele perde o pai, ele mata um irmão, e a pergunta é, quem fica com Tamar? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Depois que Absalão fugiu para Jesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão, agora um pai odeia um filho, cessa, pois ele se sentia consolado pela morte de Aminon. Aí você fala, nossa André, mas por que essa história? Irmãos, porque alguém tem que falar a verdade para nós, não é não?
Que essa é a vida pós-queda. Pós-queda, que você pode esperar do mundo? O mundo jaz no maligno. Então não dá para a gente ter uma relação com o mundo de sonseira. De achar que é um paraíso, de achar que é massa. A gente anda aqui em Orlando, pô, eu moro em Vitória, na frente do porto, no centro de Vitória. Os efeitos da queda estão gritando lá. A gente anda aqui, parece que aqui não tem queda, né? Pô, deu certo. Mas eu pergunto, essa história está acontecendo hoje aqui? Hã? Não tem nada disso acontecendo aqui? Tem! E coisa pior. A pergunta agora é como é que nós vamos olhar para o mundo? E a Bíblia fala, não amem o mundo. Então não se iludam, o céu não é aqui. Não se iludam. Não é aqui. Então se a gente aposta todas as fichas nisso aqui, nós perdemos o fio da meada. Então isso aqui está acontecendo na vida de alguém. De repente você fala assim, cara, mas isso não acontece na minha vida. Mas acontece na vida do seu próximo. E se acontece na vida do seu próximo, é um problema seu. Então, de repente, você não é uma pessoa que se sente representada em nenhum desses personagens. Glória a Deus, mas eu te garanto, você é um em poucos. Entende? Aliás, numa escala muito grande. Você é um dos poucos que não tem uma história dessa para contar. Mas se isso existe, significa que essa dor tem que ser de quem? Sua e minha. Então a pergunta agora é, você é alguém de confiança para se envolver numa história dessa? Esse é o desafio da igreja no nosso tempo. Coisa mais fácil que tem eu chegar aqui e falar assim, a igreja está pronta para isso? Não, eu não vou por essa linha. A minha pergunta é, você é a igreja pronta para acolher uma situação dessa? Se não for, vamos nos preparar. Amém? 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 Não tenho convicção disso. Eu quero que você vá agora, por favor, para 2 Timóteo 3, versículo 16. Como é que você resolveria uma situação dessa que teve uma invisibilidade nos termos de Deus, seguida da outra? É muita coisa degringolada no coração, né, das pessoas aqui envolvidas. É muita história que deu errado. É muita tragédia. Você ouve uma história dessa e fala assim, tá, André, então como que a gente resolve? Como que a gente resolve? Por onde que a gente começa? Eu acho que só tem um caminho. Para resolver de fato, quando eu falo resolver, é redimir. Se você for para a linha da redenção, tem que ser via Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Se você quiser redução de dano, qualquer política pública justa, equipamento que tem aí de fluxo de ajuda, já vai reduzir dano. Acione, conheça. Mas redimir, de mudar o coração do povo, só aquilo que mudou o seu e tem mudado o meu, que é o Evangelho de Jesus. E é interessante porque só quem conhece essa possibilidade é a igreja. Não posso esperar do governo. Eu não posso esperar do exército. Eu não posso esperar da saúde. Só quem conhece a possibilidade do ser humano receber um coração novo é o povo de Deus. Então, se você parar para pensar, qual seria o povo hoje que teria algo a propor, de fato, que fosse substancial, que fosse redentivo? Nós que estamos aqui, que conhecemos o Evangelho de Jesus. Você entende da sua importância no mundo hoje? A sua importância no mundo hoje reside na possibilidade que você tem de ser testemunha ocular de uma transformação real de dentro para fora na vida de alguém. Você não espere isso do ímpio. Você não espere isso do militante, você não espere isso do ativista, você não espere isso do político. Você só pode esperar isso de um cristão, de uma cristã. Porque foi gente que foi visitado por um milagre, por algo sobrenatural, que foi a convicção de que nós estávamos mortos, endividados com Deus, merecedores da ira divina,
E o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia de nós e veio ao nosso alcance e falou: eu quero salvar você. E eu quero te substituir na sua dívida junto a Deus. E eu quero ser a moeda de troca. E eu quero ser aquele escudo que a ira de Deus vai atingir, que vai moer para você passar ileso, porque o meu Pai quer você e eu vim atrás de você. E aliás, eu quero te enxertar na minha família, para que você tenha livre acesso ao meu Pai. Tanto é que quando a gente ora, a gente pode orar o quê? Pai de Jesus Cristo? Não, Pai nosso. O Pai de Jesus agora, através de Cristo, é nosso Pai. Então, que mensagem maravilhosa é essa? Que é capaz de trazer reconciliação de todas as coisas em Cristo. Só quem sabe isso é o povo de Deus. Aí você fala, tá, como é que a gente resolve? Não inventa. A gente não foi chamado para inventar nada não, a gente foi chamado para imitar. A gente foi chamado para imitar a Trindade. Onde? Aqui. Então, você sabe qual é uma tarefa prática que a gente tem? Enxergar um ao outro. E se importar um com o outro. Querer saber mais sobre o coração do outro. Da gente se importar com o coração. Não é só com a performance. Mas conhecer o coração. O pai querer conhecer o coração do filho. O filho querer conhecer o coração do pai. Não tem jeito, todos nós aqui, casados, divorciados, separados, viúvos, solteiros, todos nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Todos nós fomos chamados para a maternidade e para a paternidade. Gerar filhos de Deus, anunciando, fazendo discípulos de Cristo. Então nós fomos chamados aqui para pastorear o coração do outro. Entende? Os mais novos, os mais velhos, pastorear o coração do outro. Irmãos, se a gente usar esse texto de 2 Timóteo 3,16 como mapa, a gente consegue pastorear o coração do outro. Então, se você de fato acredita que o trabalho da igreja é fugir da invisibilidade, mas fugir da invisibilidade nos termos de Deus, você precisa se dobrar diante disso que está escrito. Que toda escritura é inspirada por Deus, toda. Então não tem o seu autor prediletinho, que você lê só esse e não lê os outros. Não, eu só leio Salmos, só leio Filipenses. É a carta da alegria. Não, mas a Bíblia não é, senão os outros seriam feitos só Salmos e Filipenses. Mas não, nós precisamos de Gênesis a Apocalipse. Entende? Porque ali tudo foi inspirado por Deus e isso é útil para ensino, porque a gente não sabe viver. Eu não sei viver, você não sabe viver. Nós não sabemos viver, a gente tem que ser ensinado. A gente precisa ser repreendido, por isso que está aqui. É útil para ensino, para repreensão, porque eu preciso ser repreendida. Porque tem coisa que eu faço que é um absurdo. E que eu preciso de repreensão. Mas não adianta só falar está errado, porque eu preciso de quê? Correção. Então qual é o certo? Então a palavra de Deus tem que ser aquilo que vai ler a sua vida. Tem que ser aquilo que vai dirigir a sua vida. Você está vendo que é mais do que citar um versículo? É mais do que citar um autor? Não. É a palavra de Deus ler a minha vida e me esfolar de tal forma que vai se tornar um mapa que eu vou usar para tocar a minha existência. Entende? É só assim que daí a gente vai ser instruído na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Não tem como você fazer a boa obra de Deus a parte da obediência às Escrituras. Não se faz a obra de Deus de forma apta, a ponto de ser uma boa obra, sem submissão às Escrituras. Não tem como você agradar a Deus, fazer uma boa obra intuitivamente. A boa obra, para ser boa mesmo, ela é resultado de uma vida intencional de adoração. Você não consegue adorar intuitivamente.
Adoração, ela é resultado de uma intenção. Adoração é intencionalidade de agradar a Deus. Para eu agradar a Deus, então eu tenho que conhecer quem é Deus e o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Ele não fez adivinhação, viu? Está esquentando. Ih, esfriou. Não, Ele deixou escrito. Portanto, a minha oração é que para você e eu, nós sejamos completamente famintos e sedentos pela palavra de Deus. Completamente famintos e sedentos pela palavra de Deus, dos mais novos aos mais velhos. Aí eu acredito que a gente vai ter uma cultura cristocêntrica de cuidado e fazer um enfrentamento redentivo à invisibilidade, de tal forma que todos sejam vistos a partir, não do carro, do patrimônio, da empresa, mas a partir do coração. Se a gente quiser conhecer um ao outro, a gente precisa conhecer o coração um do outro. Esse é o desejo para cada um dos irmãos. E eu tenho certeza do seguinte: a partir do momento que a gente tiver o compromisso de pastorear de fato o coração um do outro, como quem quer imitar a Trindade, que vê, que ouve, que se envolve, isso vai respingar para o mundo como sendo um grupo que se ama. E é interessante, porque a Bíblia fala, Jesus fala lá em João, que o que vai atrair o mundo para a cruz de Cristo é o amor que a gente vai ter uns pelos outros. Então, vocês querem ganhar mais gente para Jesus? Vamos pastorear o coração do outro, nos moldes das Escrituras. O povo virá. O povo virá. Porque vai encontrar aqui o que ninguém no mundo é capaz de dar. Amém?